E bora falar de redação na FUVEST? Eu tenho certeza que redação é um dos pontos que gera mais dificuldade nos alunos. Por quê? Muitas vezes quando a gente pensa em redação, a gente lembra muito facilmente do modelo de redação do Enem, que é uma dissertação argumentativa. E na FUVEST eu também tenho uma dissertação argumentativa. Mas qual que é o ponto? O modelo dessa dissertação argumentativa na FUVEST, ela é bem diferente do modelo que eu tenho lá no Enem, tá? E um ponto também que quero deixar bem claro é o seguinte: esse vídeo de redação, ele vai ter duas partes, na verdade, tá? Então, esse tema de redação, eu vou fazer 2 vídeos sobre ele. Por quê? Eu tô gravando esse vídeo no dia 10/2 de 2025. Só que a FUVEST, ela divulgou a seguinte notícia: em relação à redação, a FUVEST poderá cobrar outros gêneros textuais além do texto dissertativo argumentativo exigido atualmente. Essa foi uma notícia em relação à FUVEST 2026. Ou seja, o que eu posso esperar para a FUVEST 2026? É que além do texto dissertativo argumentativo, ela cobre uma outra modalidade de redação. Que modalidade vai ser essa? Como que ela vai funcionar? A gente não sabe. A gente não sabe se vai ser na hora do candidato fazer a inscrição, ele escolher qual tipo de redação ele quer, ou se ele vai fazer 2 redações. A gente não sabe. Mas o ponto muito importante que a gente deve notar é o seguinte: é que ele disse que além do dissertativo argumentativo exigido atualmente, ou seja, o gênero dissertativo argumentativo, ele ainda vai ser cobrado, mas eu vou ter também outros tipos de redação. Ou seja, ainda é muito relevante, ainda é fundamental você dominar a dissertação argumentativa na FUVEST. Então, em outro post lá na página da FUVEST no Insta, né, eles falaram que é a previsão para sair a notícia oficial falando de como que vai ser essa mudança na redação é mais ou menos dia 24 desse mês. Então, assim que sair a notícia oficial falando como que vai ser esse novo modelo da redação, eu vou fazer um segundo vídeo, a segunda parte, falando justamente dos outros gêneros textuais que vão cair na FUVEST. Mas lembrando que o dissertativo argumentativo ainda é importante, porque ele disse além do texto dissertativo argumentativo. Então você vê a importância da interpretação de texto, ó, além do texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, o que acontece? Nesse momento você está vendo aqui a tela, e o que acontece? Nesse material a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar uma redação da FUVEST, tá? Que foi nota máxima na FUVEST 2025. Só que antes da gente analisar essa redação, da gente entendê-la, a gente vai fazer justamente o que? Um panorama geral de como é a redação na FUVEST, indo desde os pontos mais básicos até os pontos mais aprofundados, tá? Então, bora lá. Como é a redação na FUVEST? O primeiro ponto ocorre no primeiro dia da segunda fase, informação bem básica. A FUVEST tem 2 fases, a primeira fase é 1 dia, a segunda fase são 2 dias. E aí a redação acontece no primeiro dia, tá? Vale de 0 a 50 pontos. Ou seja, diferente do Enem, que eu tenho uma pontuação até de 1000, né? 1000 pontos na redação. Na FUVEST, eu tenho uma pontuação de 0 a 50. Mínimo de 20 linhas na dissertação argumentativa, tá? Ou seja, lá no Enem, a quantidade mínima é de 7 ou 8 linhas. Aqui na FUVEST, eu tenho um mínimo de 20 linhas. E a estrutura dissertativa argumentativa, né? Lembrando que, como a FUVEST falou, eu vou ter outros gêneros além desse, e assim que ela divulgar eu já faço um vídeo falando sobre isso. E aqui um ponto muito importante, que é temas filosóficos e sociais. Como assim a redação na FUVEST são de temas filosóficos sociais? É aqui que estão os pontos mais marcantes, né, que marcam, na verdade, a diferença entre a redação na FUVEST e a redação no Enem. No Enem, a gente pode falar assim, eu tenho temas mais objetivos. Já na FUVEST, são temas um pouco mais reflexivos. E para ficar bem claro o que isso significa, olha aqui comigo os últimos 5 temas de redação da FUVEST. Na FUVEST 2021, o mundo contemporâneo está em ordem? 2022, as diferentes faces do riso. Aí você pensa, como que eu faço uma proposta de intervenção num tema como esse? As diferentes faces do riso. E aqui eu já vou adiantando um ponto, que é o seguinte: na redação da FUVEST eu não tenho justamente uma proposta de intervenção.
Então, aí você pensa, pô, mas se eu não tenho proposta de intervenção na redação da FUVEST, como que eu faço a conclusão na redação da FUVEST? Porque na do Enem, por conta da proposta de intervenção, eu faço uma conclusão justamente com a proposta de intervenção. Mas se na FUVEST isso não acontece, como que eu faço uma conclusão na FUVEST? É justamente o que a gente vai ver. Na FUVEST 2023, refugiados ambientais e vulnerabilidade social. Eu lembro bastante desse tema porque foi justamente a FUVEST em que eu fiz, em que eu consegui minha aprovação, na FUVEST 2023. E aí, eu me lembro que eu citei até um dos livros da leitura obrigatória. Então, é um dos pontos que eu gosto de marcar bastante, que você precisa ler todos os livros da lista. Além das questões específicas de literatura, isso vai te dar uma bagagem muito boa e vai enriquecer muito a sua redação. Além disso, a gente vai ver, por exemplo, na FUVEST 2025, um dos textos motivadores da redação foi justamente um trecho do livro Quincas Borba, que na época da FUVEST 2025 constava como um livro da lista. Então você precisa sim dominar a lista, tá? Ver sua análise não é o suficiente. Na FUVEST 2024, Educação Básica e Formação Profissional. Aí você pensa, pô, parece um pouco um tema do Enem. Aí, olha isso, entre a multitarefa e a reflexão. Você fala, putz, mano, tá ficando mais sociológico, mais filosófico, um pouco mais reflexivo, tá? E aqui, a FUVEST 2025, as relações sociais por meio da solidariedade. Aqui eu acabei escrevendo um pouquinho erradinho, mas desconsidera. As relações sociais por meio da solidariedade. Então você vê, cara, esse teor mais subjetivo, ele é muito comum na FUVEST. E agora algumas características mais específicas. Uso da primeira pessoa do plural, nós, o que mostra que a impessoalidade é menor do que na redação do Enem. Como assim? Na redação do Enem, se você já fez o Enem, você sabe que você não pode usar o nós, você não pode usar a primeira pessoa do plural. Já na FUVEST isso não é verdade, você pode usar sim a primeira pessoa do plural. E a questão da FUVEST é que ela enfatiza muito essa questão de qual é a característica do autor, ou seja, qual é a característica do aluno que escreveu essa redação, qual é a sua personalidade. Você consegue perceber que é uma redação um pouco assim, vamos dizer, mais pessoal, justamente, né, sendo destacada por essa questão do nós. E é muito legal você notar isso porque se você pesquisar redações nota máxima na FUVEST, você vai ver que tem algumas redações nota máxima na FUVEST que possuem alguns erros de gramática, alguns erros de construções sintáticas, mas que mesmo assim tiveram nota máxima. Eu não estou falando de forma alguma que você não vai estudar gramática, que você não vai estudar semântica para a sua redação, jamais. Você tem que ir muito bem na parte gramatical também. Mas a questão é que a FUVEST, ela não é, vamos dizer assim, tão bitolada nessa parte gramatical perfeita da redação, tá? E aqui, justamente a valorização do estilo, tá? Justamente por ser algo um pouco mais pessoal. E aqui, diferente do que muitas vezes ocorre no Enem, o parágrafo da conclusão na redação da FUVEST acaba sendo o menor parágrafo, visto que na FUVEST não há proposta de intervenção, uma característica marcante do Enem. Então aqui, ó, sendo bem sincero, eu não gosto muito de fazer uma divisão de partes da redação por quantidade de linhas. Obviamente a gente tem um parâmetro ali, 7 linhas na introdução, 7, 8 numa introdução de uma dissertação argumentativa, beleza. Mas assim, fazer essa divisão exata por linhas eu não gosto muito. Mas por que eu quis ressaltar isso? Que a conclusão da FUVEST acaba sendo menor. Justamente por aquele ponto que a gente falou, que na redação da FUVEST eu não tenho uma proposta de intervenção. E no Enem a proposta de intervenção a gente faz lá na conclusão, o que faz com que na maior parte das redações o maior parágrafo seja justamente o da conclusão, porque eu tenho que elaborar um projeto para solucionar aquele problema citado no tema da redação. Só que aqui eu não tenho temas que eu vou procurar uma solução. Por exemplo, as diferentes faces do riso. Me fala, comenta aqui, as diferentes faces do riso. Que proposta de intervenção você tem nisso?
você não tem proposta de intervenção, tá? Justamente por essa característica mais filosófica, mais sociológica da redação, tá? Então o ponto é, como que eu faço a minha conclusão se eu não tenho uma proposta de intervenção? A gente tem basicamente 3 modelos de conclusão na FUVEST. Existem alguns mais específicos, mas basicamente 3 modelos. Que é o seguinte, o primeiro tipo de conclusão, retomar a tese. O segundo tipo, resumir tudo, fazendo uma citação. E o terceiro modelo é uma conclusão por desdobramento, que é o seguinte, falar como a situação vai estar no futuro. Sinceramente, o modelo mais comum de conclusão na FUVEST e daquelas redações que tiram nota máxima é muitas vezes resumir tudo fazendo uma citação no final, ou seja, citando um filósofo, algum conceito que não foi citado ao longo da redação, tá? Mas também existe isso de você fazer uma conclusão por desdobramento. O que é fazer uma conclusão por desdobramento? Seria o seguinte, você falar, por exemplo, então se a indiferença social permanecer assim, nós podemos esperar uma sociedade cada vez mais mecanizada, com relações sociais solúveis, sabe? Então, você está fazendo justamente um desdobramento, falando qual é um possível futuro se essa situação permanecer assim, tá? É muito boa também essa conclusão por desdobramento, mas essa questão de, resumir tudo e fazer uma citação no final acaba sendo a mais comum, tá? E aí, vamos analisar uma redação nota 50 na FUVEST, porque a gente vai conseguir justamente perceber isso, tá? Essa questão de como que funciona a conclusão e também de que são temas mais filosóficos e sociológicos, tá? A FUVEST 2025, o tema da redação foi as relações sociais por meio da solidariedade. E é muito legal falar isso porque olha como que foi de fato a prova. Esses aqui foram os textos motivadores da FUVEST 2025. E olha o primeiro texto motivador. Foi um livro de Machado de Assis, Quincas Borba, que constava na lista da leitura obrigatória. E é aquele ponto de novo que eu falei, cara, essa lista de livros, ela vai te dar uma base muito boa para os temas da redação. E aqui, por exemplo, ele falou de uma parte que é o seguinte, Rubião de cabeça subscreveu logo uma quantia grossa para obrigar os que viessem depois. Obrigar os que viessem depois. Era tudo verdade, era também verdade que a comissão ia pôr em evidência a pessoa de Sofia e dar-lhe um empurrão para cima. Se você conhece essa obra, você não precisa conhecer agora porque não consta mais na lista da FUVEST, mas se você já ouviu falar desse livro, você sabe que é uma história em que basicamente tem um personagem chamado Rubião, ele recebe uma herança muito grande e aí aparece um casal Palha, sobrenome Palha, né? E ele é um casal interesseiro, ou seja, eles fingem que são amigos do Rubião, mas na verdade só estão interessados na questão do dinheiro do Rubião. E você percebe que esse texto aqui já tem direta relação com o tema da redação, as relações sociais por meio da solidariedade. Como assim? Será que aquele casal está ajudando o Rubião justamente com o intuito de ajudá-lo genuinamente? Ou então aquela ajuda esperando uma troca? E é justamente esse viés que a redação vai tomar. Então você percebe que esses textos motivadores aqui da FUVEST é justamente o seguinte, ó. Pensa que você vai falar sobre o quê? Sobre relações sociais. Você vai falar sobre solidariedade. Mas fica com isso na cabeça, solidariedade. Mas pensa na questão de pessoas ajudando outras pessoas, só que com um viés de interesse por trás. Então você percebe que esses textos motivadores eles são bem reflexivos e também todos os livros da FUVEST eles têm bem essa marca de serem livros que eu tenho uma crítica social muito forte. Olha aqui o texto 2. As associações de indivíduos da mesma espécie constituem inumeráveis sociedades. Assim como as relações sociais, a vida é constituída por simbioses, associações duráveis e reciprocamente proveitosas entre os seres de diferentes espécies. E a gente vai perceber ao longo da redação que foi redigida
Por que a FUVEST fez questão de colocar esse texto aqui? Associações duráveis e reciprocamente proveitosas. Pensa comigo, se eu estou falando de solidariedade, é uma questão de eu vou ajudar outra pessoa. Mas eu estou falando de uma situação recíproca. Significa que quando eu for solidário, eu também vou ser beneficiado. Então, será que foi realmente uma ajuda genuína? Ou também é uma busca por um benefício próprio? Então você percebe essa crítica muito forte. E aí vamos de fato analisar essa redação. Esse foi o tema e olha o título que a aluna deu. Entre o líquido e o concreto, reflexos sociais da solidariedade verdadeira. Os Ratos, romance do insigne autor Dionélio Machado, retrata os impasses de Nazianzeno, um servidor público que com parcos recursos debela contra a escassez financeira e até mesmo contra as armadilhas da sua psique, para que no fim do dia possa comprar leite para seu filho. Tomado pelo desespero, o personagem vale-se em momentos singulares de doações altruístas de conhecidos, suficientes para, passadas as horas, cumprir a sua meta. Então está falando justamente disso, de um homem que ele se vê nessa condição de precisar de ajuda. Bem como na obra, a solidariedade muitas vezes atua como um mantenedor, olha isso, das relações interpessoais e preserva de forma ambígua a humanidade do beneficiado. Contudo, os paradigmas do cenário odierno alteram a natureza das interações sociais e engendram um período no qual a essência, a moralidade e a concretização do ato altruísta tornam-se questionáveis. Então, olha como essa aluna, ela de fato, ela teve um entendimento de para que lado esses textos motivadores estão caminhando. Porque ela falou o seguinte, realmente a solidariedade é algo fundamental. Contudo, a moralidade e a concretização do ato tornam-se questionáveis. E você percebe que os textos motivadores já estavam, assim, levando para esse viés. E pessoal, só fazendo parênteses aqui, talvez vocês percebam que eu tô com a voz um pouco assim cansada, respiração um pouco ofegante, justamente porque eu tô meio gripado assim, mas não foca nisso, tá? Vamos focar no conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai ajudá-los muito, tá? Que vai realmente ajudar vocês, tá? É o seguinte então você percebe que, cara, você precisa ter uma interpretação muito, como a gente pode dizer assim, bem minuciosa de para que lado você quer levar a sua redação. Por quê? Se você fala assim, se você só lê aquele tema, as relações sociais por meio da solidariedade, você pode pensar o seguinte, cara, eu vou fazer uma redação falando da importância de como a solidariedade é fundamental na sociedade moderna. Só que os textos motivadores levam você a justamente se questionar, será que é uma solidariedade genuína? Então você precisa estar muito atento a isso. A FUVEST, ela sim vai ter uma característica bem aprofundada, um vocabulário bem complexo. E isso também diz respeito aos textos motivadores. A análise, sim, vai ser essencial. E por isso que é muito importante você já fazer a leitura dos livros. Por quê? Você já vai se acostumando a ler livros em que a interpretação não é tão nítida, tá? Então, você percebe essa importância de você entender o formato da FUVEST. E aqui, ó, eu tenho o desenvolvimento, aqui justamente falando dessa questão, ela cita, na verdade, Zygmunt Bauman, ela cita Bauman, tá? Então, é uma aluna que mostra muita bagagem de conhecimentos mais gerais, sabe? Que realmente mostra uma riqueza de conhecimento. E aqui, pessoal, a gente vai ler o desenvolvimento 2, tá? O desenvolvimento 1, justamente já trazendo uma conexão da introdução, que é a moralidade da solidariedade. Será que é algo realmente moral? E ela fala o seguinte, aqui ela fala o Zygmunt Bauman, falando desse amor líquido, dessas relações que na verdade não são genuínas. Aí ela fala o seguinte, tal volatilidade
que concerne as relações sociais no contexto recente provoca um conflito relativo à moralidade. Assim, nesse ciclo de causas e consequências, nota-se que as motivações, bem como as concepções de certo e errado, possuem efeitos concretos sobre as interações afetivas. A moralidade utilitarista, portanto, cunhada pelo teórico John Stuart Mill, carrega consigo a premissa que sustenta a liquidez dos laços contemporâneos postulado por Bauman. Sob essa ótica, é preciso justificar os meios pelos fins, sem que haja necessariamente um olhar empático sobre o outro. Segundo o moralismo de Stuart Mill, portanto, é legítimo fazer o mal em prol da felicidade geral e em benefício próprio. Todavia, conforme teorizou Immanuel Kant, a ética e a moral são pautadas pela motivação do ato, e assim ela continua o desenvolvimento. 2. Você percebe que é um texto rebuscado? Isso não é algo tão marcante na redação do Enem. Como assim? Você vê várias redações nota 1000, redações absurdas, mas que não tem um vocabulário muito complicado. Já na FUVEST, eu vou ter que falar algo bem sincero para vocês. Analisando a maior parte das redações nota máxima na FUVEST, essa maior parte mesmo, 98% das redações, 99% das redações na FUVEST, tem um vocabulário bem rebuscado. Mas aqui eu quero deixar bem claro um ponto que é o seguinte: você vai conseguindo esse vocabulário ao longo do seu ano de preparação. Mas o ponto é o seguinte: só use uma palavra rebuscada se você sabe exatamente o significado. Por quê? A pior coisa que você pode fazer é o seguinte: você pega uma palavra bem rebuscada e você não sabe muito bem o significado dela. E aí você utiliza num trecho que não tem nada a ver com o significado dela. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a sua nota caia. Então use sim um vocabulário bem formal, mas use palavras que você tem certeza do significado, porque a pior coisa que você pode fazer é colocar uma palavra que não tem o significado correto naquele contexto, tá? E aqui a gente vai justamente para a nossa conclusão. E aí, recapitulando, quais são os 3 tipos gerais assim que eu posso fazer uma redação, uma conclusão? A gente viu aqui, ó, eu posso retomar a tese, resumir tudo fazendo uma citação, ou uma conclusão por desdobramento, falar como a situação vai estar no futuro. Então vamos ver aqui qual tipo de conclusão que ela quis fazer. Retomar a tese, resumir tudo fazendo uma citação, ou uma conclusão por desdobramento, falar como a situação vai estar no futuro. Bora ver. Aqui a conclusão é o seguinte: assim, o orgulho e a competição capitalistas podem obscurecer a função verdadeira da solidariedade, intensamente relacionada à sobrevivência de povos e sociedades. A caridade é, desse modo, um elemento essencial, aqui falta um S, tá? A coesão do grupo, e vê-la sob um viés utilitário, criar indivíduos solitários e infelizes. Bem como em Os Ratos, apesar do altruísmo simbólico de seus conhecidos, Nazianzen permaneceu imerso em um ciclo de miséria, sintoma de uma sociedade decadente. Então aqui foi justamente aquilo que a gente marcou aqui, ó. Resumir tudo. Ela resumiu tudo, só que ela não fez uma citação nova, tá? Essa obra, Os Ratos, ela citou lá, ó. Essa obra que ela cita aqui no final, Os Ratos, ela citou lá na introdução, tá? Então aqui seria basicamente o seguinte: ela usou um modelo de conclusão em que eu resumo basicamente a ideia geral do texto, retomando uma tese, tá? Mas eu não faço uma citação nova. E ela não escolheu essa questão de uma conclusão por desdobramento. Perfeito? Então esse foi o vídeo número 1 de como é cobrada a redação na prova da FUVEST, tá? Então fiquem ligados porque assim que a FUVEST divulgar a notícia oficial falando de como vai ser a redação, como vão ser os novos modelos de redação, eu já vou fazer um vídeo aqui, tá? Comentando justamente sobre isso. Então, você já sabe, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, porque isso vai ajudar
muito o canal a crescer, e se o canal cresce mais, eu consigo produzir mais vídeos com maior qualidade, atingir mais vestibulandos e no final do ano ter mais aprovações. Então é isso, até o próximo vídeo.